E aí pessoal, beleza? Devido à pandemia que a gente está vivendo, o Carnaval de 2021 foi cancelado ou adiado. Só que essa não é a primeira vez que isso acontece no Brasil. Ao longo da história da República, a gente já viu isso acontecer duas vezes, uma em 1892 e outra em 1912. E é sobre esses dois casos que a gente vai ver no vídeo de hoje. A primeira vez que isso acontece foi em 1892. Nesse momento, a gente estava sob o governo do Marechal Floriano Peixoto, o segundo presidente do Brasil. Apesar de ter mais capital político que o seu antecessor, o Deodoro da Fonseca, logo em 1892 a gente já consegue perceber entre as suas ações um certo teor autocrático, como é possível perceber na revolta do sargento Silvino de Macedo, em janeiro de 92, e no Manifesto dos 13 Generais, em março de 92. E quanto ao Carnaval? Era para acontecer no mês de fevereiro, só que o Major França Leite criou um decreto para que transferisse para o mês de junho de 1892. E qual que era a sua justificativa? Era que no verão a aglomeração das pessoas facilitaria a disseminação de algumas epidemias, mais especificamente a febre amarela. O ministro do Interior, Cesário Alvim, ignorou o decreto do Major França Leite. Além disso, houve protestos nas ruas e debates entre jornais, como o Jornal do Comércio, o Combate e o Cruzeiro do Norte. Inclusive, um artigo publicado no jornal O Combate, na época desse decreto, dizia o seguinte: com o nobre intuito de melhorar as condições higiênicas da cidade, não trataram de sanear o solo, de alargar as ruas, de distribuir água com fartura, de aperfeiçoar o sistema de esgotos. Limitaram-se a transferir o carnaval para junho. Ou seja, houve uma reação extremamente negativa, tanto da imprensa quanto dos civis. Por fim, o que aconteceu foi que o carnaval de rua realmente não ocorreu, mas algumas festas em salões, em bailes internos, acabaram acontecendo normalmente. A segunda vez em que o carnaval no Brasil foi adiado foi durante o governo Hermes da Fonseca, que governou entre 1910 e 1914. Ele teve um governo bastante conturbado, bastante instável, por conta de revoltas como a revolta da Chibata, a Guerra do Contestado, a revolta do Juazeiro, e algumas políticas, como a política das salvações, que nada mais era do que uma intervenção do governo nos estados. E é no ano de 1912, no dia 10 de fevereiro, que o Brasil perde o Barão do Rio Branco. Ele foi o ministro das Relações Exteriores entre 1902 e 1912 e teve uma importância muito grande na concretização das fronteiras do Brasil, como é o exemplo da sua atuação na questão de Palmas, ainda no governo do Floriano, em que o Brasil e a Argentina disputavam a região de Palmas e, por conta da argumentação do Barão do Rio Branco, o árbitro entre essas questões, que era os Estados Unidos, acabou dando vitória para o Brasil. E por ser uma figura extremamente popular no Brasil, a imprensa, em geral, acabou dando atenção para a morte do Barão do Rio Branco, o que fez com que muitas escolas de carnaval do Rio de Janeiro acabassem cancelando a participação nos desfiles daquele ano. Isso fez com que o Hermes da Fonseca ponderasse cancelar o carnaval daquele ano, porque se adiasse uma semana, ia coincidir com as cerimônias de sétimo dia, as missas de sétimo dia do Barão do Rio Branco. Só que, como já foi dito, o governo dele passava por muitas instabilidades, tinha uma popularidade muito baixa. Então ele decidiu colocar o carnaval no mês de abril. E qual foi o resultado prático disso? A população ignorou. Eles foram para a rua festejar do mesmo jeito. E enquanto o Barão do Rio Branco ganhava o seu nome em uma avenida, a Avenida Central passaria a ser conhecida como Avenida Rio Branco, o Marechal Hermes da Fonseca ganhava uma marchinha um tanto quanto curiosa, dizendo o seguinte: com a morte do Barão, tivemos dois carnavá. Ai que bom, ai que gostoso, se morresse o Marechá. E por conta dessa atitude da sociedade, da população, em festejar mesmo perante a morte do Barão do Rio Branco, houve muitas críticas por parte da imprensa, dizendo que a sociedade estava sambando sobre o caixão do Rio Branco. Mas isso não importou muito, porque em abril as pessoas voltaram para as ruas para festejar o segundo carnaval. Então, no ano de 1912, o Brasil vivenciou dois carnavais.
A partir disso, a gente percebe que 2021 não é o único ano em que há uma intervenção nas datas do carnaval, seja para cancelar ou seja para adiar. Bom, eu espero que todos tenham gostado do vídeo e até o próximo.